Bom dia, pessoal, tudo bem? Que situação se encontra a dupla Grenal, hein? Olha, nem o mais secador, nem o mais pessimista dos gremistas imaginaria que o Grêmio estivesse na situação que está. 2 pontos, olha, já tem um quarto do campeonato, já foi disputado praticamente, e a diretoria do Grêmio já fala em rebaixamento, já fala em vaga da Libertadores. Mas o que aconteceu? Mas isso não vem de agora, vem de 2 anos para cá essa decadência do Grêmio, que vinha se mantendo até na questão anímica dos torcedores pelas vitórias nos Grenais. A gente sabe disso. Aí o Grêmio trocou o treinador e botou um treinador que até agora não sabe, a gente não sabe o que faz. Um treinador que até agora tem um modelo de jogo completamente fora da realidade, um modelo de jogo que não funciona, uma escalação que não funciona, os jogadores não estão dedicados, os jogadores não estão afim de jogar, como estavam quando o Renato era o líder deles. E eu não estou falando em boicote, eu estou falando que o time do Grêmio está desencontrado, o time do Grêmio está perdido. E tem um jogo duro amanhã, aliás, domingo, tem um jogo duro, um jogo que normalmente seria um jogo para, bom, vamos arrumar a casa, com uma vitória contra o Atlético Goianiense, um time sem expressão. Não. O Atlético Goianiense é favorito para ganhar do Grêmio. Porque é um time que está bem arrumado, um time que não tem nenhum craque. Natanael é titular como ponta esquerda do Atlético Goianiense. E o Grêmio não é o favorito jogando na arena. Olha, que situação está o Grêmio, que precisa dar uma sacudida. E o único jeito de dar sacudida no futebol, pessoal, são vitórias. Depois das declarações da diretoria do Grêmio na derrota com o Juventude, ficou claro que o Thiago Nunes recebeu um aviso prévio. Ele tem que encaixar agora uma sequência de vitórias, porque se não ganhar do Atlético Goianiense, ele está fora e não tem mais saída para ele. Mas é muito ruim a gente ver o Grêmio que se reforçou. Pô, o Grêmio botou jogadores importantes, botou o Rafinha, botou o Thiago, botou o Douglas Costa. O Grêmio se reforçou e não consegue jogar. Claro que é a mão do treinador, você sabe a minha opinião. O treinador, para mim, é o cara mais importante do time de futebol. O Inter não está muito distante disso, não. O Internacional é uma decepção total. A diretoria pensou num conceito bacana, num conceito inovador, mas errou a mão quando trouxe um cara sem condições, um cara sem gabarito, um cara sem histórico, que chegou aqui falando mal e quebrou tudo de bom que o Abel tinha deixado. Bom, foi embora. Botaram um novo treinador, um treinador que todos nós estamos torcendo que dê certo. O histórico do Aguirre é muito ruim, não vamos tapar o sol com a peneira. O histórico dele é muito ruim, principalmente os últimos trabalhos dele no Atlético Mineiro e no São Paulo. Mas chegou o Aguirre e começou a fazer bobagem também. Pô, mas o que acontece com as diretorias do Grêmio Internacional? Eles não sabem avaliar os treinadores. O Aguirre escalou bem, perfeito, contra a Chapecoense, ganhou. Aí foi jogar com a América, escalou errado. Foi jogar contra o Palmeiras, escalou errado. O que aconteceu? 6 pontos, ganhou 1. Pô, mas o que acontece com a diretoria do Inter? A diretoria do Internacional tem que entrar em campo. O Aguirre, o que é Aguirre? Tu não vai botar de novo esse tipo de coisa. Tu tem um time definido, cara. No entanto, eles fazem isso. Eles fazem esses rodízios, Rodízio do quê, pessoal? O guri de 19 anos, como o Yuri, tem que jogar todos os jogos. Tem que parar com muita tecnologiazinha enchendo o saco. Ajuda, eu sou um fã da tecnologia, ajuda, claro que ajuda. Mas vem cá, um guri de 19 anos vai ser poupado, um guri de 20 anos como o Maurício vai ser poupado. Mas que palhaçada é essa? Isso é esse momento que nós estamos aqui. Esse momento que estamos. O Internacional tem que ganhar do Corinthians amanhã. Eu vou comentar o jogo pela Bandeirantes, e o que eu quero ver um time bem escalado, e é facílimo escalar o Internacional. É muito fácil escalar o Internacional, mesmo a dupla de zaga, que é uma peneira, mas não tem opção. Então é muito fácil, é Dourado, é Edenilson. Vem cá, o Patrick, vamos jogar, Patrick. Tu tá te achando o quê? Tá te achando invulnerável? Maurício, Patrick, e Dourado e Edenilson, esse é o time. E lá na frente Caio Vidal e Yuri. Vamos parar de inventar. Se não inventar, vai dar certo. E só para encerrar, a Juventude, sensacional.
Juventude sozinho tem mais pontos que a dupla Grenal somado. Isso é trabalho bem feito, não dá... provavelmente, se a gente olhar a escalação do Juventude, é sempre a mesma, não tem invenção. Ah, eles não têm recurso, não sei. Isso, né? O que vale é o seguinte: futebol raiz, futebol Nutella. O Internacional e o Grêmio estão numa bobagem de Nutella, de Nutelice. O que é esse meio-campo do Grêmio, pessoal? Eu tenho falado aqui, vou seguir falando. Eu entendo muito. Não, mas eu entendo de futebol. Não pode jogar esse Bob se não pode ser titular. O Darlan não pode ser titular. O Matheus Henrique só dá pontapé. O que é? O guri está desequilibrado? Qual é o problema dele? Porque ele é bom jogador. E o Jean-Pierre no banco não pode. O Jean-Pierre é balaqueiro. O Jean-Pierre tem que jogar o Jean-Pierre. É o único que pifa os atacantes. E o Internacional é a mesma coisa. Que negócio é esse de Juni e Dourado? Os dois são bons jogadores, mas os dois são da mesma posição. Não inventa. O Heitor não pode se fardar no Internacional mais. Esse Lucas Ribeiro, o Cuesta tem que tomar um banho de humildade e se tornar zagueiro de novo. Eu estou torcendo que esse Bruno Mendes, apesar de baixinho, 1,80 m, seja um bom zagueiro e resolva a vida do Internacional. Agora, é muito fácil escalar os dois times, muito fácil. E tem ótimos caras aqui, eu já falei, tem o Dunga, tem o Falcão, tem o Celso Rotti. Tem ótimos caras aqui que poderiam resolver essa situação para o Internacional. E para o Grêmio também. Agora, vamos parar de inventar, pessoal. Vamos fazer o óbvio. Fazendo o óbvio, o Abel fez o óbvio. O Internacional foi vice-campeão, foi roubado no Beira-Rio, foi vice-campeão. Fazendo o óbvio e tendo os jogadores como o Grêmio e o Inter tem, os dois se reforçaram, não se esqueçam. Os grupos do ano passado foram reforçados, não tem justificativo. Tem que fazer o óbvio e tem que jogar o futebol, um futebol normal, um futebol raiz. Aí vai dar certo. Senão não dá, senão nós vamos ficar a cada vez dizendo que situação se encontra no Grêmio e Inter. Eu espero que amanhã, depois do jogo do Inter, eu grave um outro para vocês, para a gente conversar, dizendo, pô, até que um dia o Internacional foi bem. E no domingo, até que um dia o Grêmio foi bem. Bom dia para vocês, pessoal.